Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um começo de mês de fevereiro abençoado para você, torcedor vascaíno que me acompanha de norte a sul do Brasil. Meus amigos, vídeo importante para a gente poder falar sobre o jogão de bola amanhã entre Vasco da Gama e Resende. E é o seguinte, meus amigos, surpresa, novidade para essa partida aí. A gente vai passar, vai deixar tudo claro aqui para vocês. E a gente vai falar também sobre a situação de reforços, várias atualizações para a gente poder passar para vocês. E o Vasco da Gama fazendo um investimento pesado ali no setor de meio de campo. Isso mesmo. Bem, eu peço a você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal para poder nos dar um voto de confiança, se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem até o sininho. E nos acompanhem até o final, porque o Vasco da Gama retomou as negociações aí com um meia importante. Bom, vamos começar a falar aqui do campeonato estadual. Não há mais margem para erro. O Vasco precisa vencer a equipe do Resende. O jogo acontece amanhã em São Januário, às 19 horas, com transmissão aí da Cazé TV. E é o seguinte, pessoal, o Vasco da Gama para esta partida aí deverá ter dois reforços aí. O retorno do vovô Nenê, que é o cérebro aí do meio-campo do Vasco, que foi poupado na última partida diante do Volta Redonda, lá no Kleber Andrade, e deveremos ter também a estreia aí do Aureliano. Aureliano que jogou poucos minutos na partida contra o River Plate e se recuperou aí da lesão, do desconforto na coxa, e deverá estar como opção no banco de reservas. O seguinte, o Vasco hoje ocupa ali a 6ª colocação no Campeonato Carioca e precisa vencer. Bom, vamos falar agora da situação de reforços, né? O Vasco da Gama que já investiu aí mais de 100 milhões em contratações. Até aqui, 11 reforços chegaram aí. A gente começa falando sobre o setor defensivo, que tem duas novidades aí. O Manuel Capasso, jogador do Vasco da Gama, faz exames médicos aí até sexta-feira e vai incorporar o elenco do Vasco da Gama. Jogador que chega para ser titular aí. Os argentinos do elenco do Vasco da Gama elogiaram bastante a contratação desse jogador aí. Bom, boas-vindas aí para o Capasso. Sobre a situação do jogador Andrés Linas, o Vasco da Gama gostou do que viu. O Vasco mandou um olheiro lá para assistir o jogo do Milionários. O Milionários venceu fora de casa o Desportivo Pereira, lá da Colômbia. E é o seguinte, pessoal, o Vasco vai formalizar uma proposta pelo jogador Andrés Linas aí, que foi oferecido. A tendência é que o jogador chegue aí de graça com um passe fixado. Bom, a gente segue falando aqui do setor de meio campo. Esse setor aí, meus amigos, que haverá um investimento formidável do Vasco da Gama. A gente tem uma novidade com relação ao Souza, né? Porque é o seguinte, o Souza ontem nem relacionado foi para o jogo do Besiktas, certo? Então o Souza pode deixar o Besiktas, informação que vem da Turquia, antes mesmo do meio do ano,
para incorporar o elenco do Vasco da Gama. O Vasco negocia com mais 2 zagueiros aí, perdão, com 2 volantes, que são eles, o Bruno Henrique, baita de jogador, que está jogando lá no mundo árabe, ex-Corinthians, ex-Palmeiras, né? Que está lá no Al Ittihad, foi oferecido ao Vasco da Gama e, ó, belíssimo jogador. Na parte da manhã, saiu uma novidade com relação a Aranguiz, Charles Aranguiz, jogador aí chileno. Laureano, qual é essa novidade? Bom, o martelo foi batido, o jogador não vai ficar no Bayer Leverkusen, vai deixar o Bayer Leverkusen depois de muitos e muitos anos. Foi o único time que ele jogou na Europa, né? É ídolo lá do Bayer Leverkusen. E o seguinte, né? Foi descartada qualquer possibilidade dele deixar o Bayer Leverkusen antes do mês de junho. Mas o jogador não fica lá. O empresário dele, o André Cury, já confirmou aí negociações com o Vasco e com um salário na casa de R$ 700 mil ao mês, certo? E o seguinte, pessoal, a gente passa aqui para poder falar do camisa 10 do Vasco da Gama. A informação que chegou agora na parte da manhã, que o Vasco não desistiu de Reynoso. O Vasco não desistiu aí do Reynoso. O Vasco tenta a negociação. O Minnesota United bateu o martelo, que é pelo menos 6 milhões de dólares para liberar o jogador, e o Vasco tenta uma composição financeira para poder fechar aí com este atleta, certo? Lembrando que Matias Rojas foi aí descartado como reforço do Vasco da Gama. E a gente fecha aqui para poder falar de uma novidade que também saiu na parte da manhã, sobre o atacante que é a sensação do Campeonato Carioca, já fez 6 gols aí, Lelê do Volta Redonda, fez até um gol no Vasco da Gama, está apalavrado com o Gigante da Colina e será jogador do Vasco da Gama tão logo termine o campeonato estadual do Rio de Janeiro, né? E você, torcedor do Vasco, você gosta do Lelê? Te prometeram, na verdade, foi o Cavani, não foi? Mas todo mundo tem que começar por um começo. Então, Lelê acertado aí com o Vasco da Gama, a gente já pode falar que é o 12º jogador aí contratado pelo Vasco, tá apalavrado. Volta Redonda hoje falou aí que as conversas aí são, né? E a verdade prevalecerá. Valeu!